A gente vai responder mais perguntas que o pessoal manda para mim e que podem te ajudar a entender sobre o processo ambiental. Eu sou o Akira Okuyama e eu vou te ajudar a montar com mais eficiência seus projetos ambientais. Quem possui reserva legal averbada precisa se cadastrar no CAR? Sim, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é obrigatório a todos os imóveis rurais, mesmo para aqueles que possuem a área de reserva legal averbada, pois o cadastro solicita informações que vão além da reserva legal. No entanto, nos casos em que a reserva legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer as informações relativas à reserva legal no CAR, mas deverá apresentar a certidão de registro de imóvel onde consta a averbação ou o termo de compromisso já firmado em caso de posse. O que é o DOF? O DOF é o Documento de Origem Florestal e foi criado em 2006 pela Portaria 253 do Ministério do Meio Ambiente. Constitui licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, contendo as informações sobre a procedência desses produtos nos termos da Lei 12651 de 2012. A emissão do DOF é realizada eletronicamente por meio do Módulo de Utilização de Recursos Florestais do Sistema Nacional de Controle de Origem de Produtos Florestais, o SINAFLOR, popularmente conhecido como Sistema DOF. O citado módulo é disponibilizado pela Rede Mundial de Computadores, pelo IBAMA, e integra os documentos de transporte florestal emitidos em todo o país. Lembrando que, para os pedidos de autorização para corte de árvores isoladas emitidos pela CETESB, se houver interesse de aproveitamento da lenha resultante do corte destas árvores, a inclusão no sistema DOF desse volume lenhoso deve ser solicitado para a CETESB. O que é georreferenciamento? A palavra geo significa terra e referenciar significa localizar, tomar como referência. O georreferenciamento é um método adotado pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que tem como objetivo padronizar a identificação de imóvel rural. Esse processo é feito por meio da identificação das coordenadas geográficas do local, a partir da utilização de mapas ou imagens, que definem quais são os limites, características, dimensões e localização da propriedade. A responsabilidade de informar ao INCRA que as propriedades já são georreferenciadas é do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse levantamento é feito por meio de cálculos, análises e projetos que irão apontar a regularização do imóvel. Depois que o IBGE tem todas as informações computadorizadas, essas informações são encaminhadas ao INCRA, que analisará o enquadramento na norma técnica e se já existe alguma sobreposição na poligonal. Caso eles percebam que não existe no cadastro, eles concedem a certificação daquele imóvel rural. Uma vez certificado, o proprietário deve encaminhar os documentos ao registro de imóvel para que seja procedida a averbação da nova descrição do perímetro e da retificação da área na matrícula. E por que fazer o georreferenciamento de sua propriedade? De acordo com o decreto 4449 de 2002, houve uma exigência no georreferenciamento de imóveis rurais. Esse decreto também definiu que toda propriedade rural deve ser georreferenciada em até 10 anos, a depender do tamanho do imóvel. O INCRA determina que qualquer imóvel rural, seja ele público ou privado, deve ser georreferenciado. Caso a sua propriedade não seja georreferenciada, você, proprietário, fica impedido de atualizar a sua relação com o cartório e o cadastro do local. E o que é a outorga de direito de uso de águas? A outorga de direito de uso da água é um instrumento de gestão dos recursos hídricos que o poder público dispõe para autorizar, conceder ou permitir aos usuários a utilização desse bem público.
Assim, a outorga é um ato administrativo mediante o qual o poder público outorgante concede o direito de uso dos recursos hídricos nos termos e condições estabelecidas no referido ato administrativo. É através da outorga de direito de uso da água que o poder público promove a harmonização entre os múltiplos usos, garantindo a todos os usuários o acesso aos recursos hídricos conforme a disponibilidade em cada bacia hidrográfica. Também é mediante esse instrumento de gestão que a Política Estadual de Recursos Hídricos assegura que as atividades humanas se processem em um contexto de desenvolvimento socioeconômico sustentado, assegurando a disponibilidade dos recursos hídricos aos seus usuários atuais e às gerações futuras, em padrões adequados de qualidade e quantidade, inclusive a manutenção da vida. Você já ouviu falar de EIA-RIMA? Você sabe o que é? O EIA-RIMA é uma sigla para Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, respectivamente. A ideia inicial da implementação da lei que obriga esses documentos era de controlar e medir o impacto ambiental. Porém, com o passar dos anos, a premissa principal se tornou minimizar ao máximo esse impacto. A Resolução CONAMA 1 de 86 define que o EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, é o conjunto de estudos realizados por especialistas de diversas áreas com dados técnicos detalhados. O acesso a esse EIA é restrito em respeito ao sigilo industrial. Já o RIMA é o documento público que confere transparência ao EIA. Um resumo em linguagem didática, clara e objetiva para que qualquer interessado tenha acesso à informação e exerça controle social. Assim, as informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustrada por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. O EIA-RIMA pode ser traduzido como documento que viabiliza ou não a implantação de um empreendimento próximo de áreas naturais com paisagens ainda conservadas, como rios, lagos, mar e unidades de conservação. No entanto, o mesmo ainda pode ser solicitado em grandes empreendimentos urbanos que emitam um grande volume de gás ou que seja necessário a escavação. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Até breve!